Rapaz, ouvi o Maravilha, é muito bom. Esse Maravilha é uma figura, cara. É uma figura. Ele falou que o Donelli do Corinthians é o chama-gol. Ele falou que era pra ser uns 4, 5, que o Corinthians atropelou, o Palmeiras amassou, atropelou o Corinthians. Rapaz, o Maravilha tinha que tá fixo no Neto, cara. Eu acho que ele só vai um dia na semana. Ele tinha que ser fixo lá junto com o Souza e o Veloso. Rapaz, esse Maravilha é uma figura. Ele não pode ficar fora, não, cara. Ele é muito engraçado. Vamos aí trazer o Maravilha, o Casagrande. Casagrande é revoltado, hein? Disse que o Corinthians foi atropelado. E vamos trazer outros comentaristas aí falando sobre o clássico. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e depois eu trago notícias do Palmeiras. Palmeiras atropelou o Corinthians, em 20 minutos matou o jogo, 2-0, gol do Martínez e gol do Piquerez. O Corinthians foi chutar a primeira bola só aos 47 minutos no segundo tempo, que o Everton defendeu. O Palmeiras dominou a partida todinha, poderia ter feito 3, 4, sem problema nenhum. Quais são as maiores diferenças entre Corinthians e Palmeiras? Primeiro, o banco, né? O Abel Ferreira é muito mais treinador que o Ramon Dias, né? O Abel tem um time na mão, o Abel é super campeão, desde quando chegou o Palmeiras ganhou tudo com ele, e ele tá remontando uma equipe. O Palmeiras renovou muito o elenco que o Abel estava acostumado a ter nos últimos anos, e contratou jogadores jovens que estão entrando no esquema, e parece que o Abel encontrou o modo de jogar ali. O miolo de zaga também é muito diferente. O Abel jogou com 3 zagueiros, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Mikael, e ainda ficou fora, né? Não jogou o Murilo. O Corinthians não consegue ter uma combinação de alto nível no meio da zaga. Ontem jogou André Ramalho e Kaká, que para mim é a pior combinação que tem ali. A melhorzinha é Félix Torres e Gustavo Henrique, mas não tem uma dupla ali que passa segurança para a defesa. No gol, a diferença não tem diferença, são iguais quando joga o Hugo Souza, mas entre Donelli e o Everton é muito superior até pela experiência. O Corinthians sofre muito mais sem o Garro do que o Palmeiras sofre sem o Rafael Veiga, por causa do meio-campo e do elenco que tem. O Richard Rios é um jogador, é um segundo volante que pensa o jogo, que sai, que cria, tem técnica e tem criação. Então o Palmeiras consegue criar jogadas da mesma forma. Então, assim, a diferença de elenco, de time e de treinador entre Palmeiras e Corinthians é enorme. Qual é o objetivo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? É ser campeão, vai lutar pelo título. E o do Corinthians? Eu ainda não descobri qual é o objetivo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Alô, alô, galera do Corinthians, galera do Palmeiras. Ontem tivemos o Clássico Paulista, o jogo foi em Barueri e o Palmeiras fez o melhor jogo dele na sua temporada. O Palmeiras amassou o Corinthians, o Palmeiras ralou o Corinthians e 2-0 foi pouco. O certo era um placar muito mais elástico, 2-0, pouco demais. Piquerez fez um gol, Martínez marcou o outro gol, Paulinho entrou ainda no final do segundo tempo, ficou um tempão aí sem jogar, mas o Corinthians foi péssimo. Aí você me pergunta, Corinthians foi péssimo no primeiro tempo? Corinthians, ele não foi péssimo. Corinthians foi ridículo no primeiro tempo. E no segundo tempo, foi mais ridículo ainda. Então foi ridículo no primeiro e mais ridículo ele foi no segundo tempo. O jogo, o Palmeiras poderia ter vencido por 4, por 5. Ontem o Palmeiras esteve em campo arrumadinho, time sério. E o Corinthians, uma vez mais, é um time que não tem esquema tático nenhum. Eu falo isso aqui e tem corintiano que me enche o saco. Acaba ganhando um jogo, acaba empatando sem querer com o outro. Mas o time, eu já falei 1000 vezes aqui, Corinthians não tem elenco, o Corinthians só tem time. E se você tira o profissional, que é o bom, o titular, não tem outro para colocar no lugar. É isso que acontece no time do Corinthians. O Palmeiras tem reposição, o Corinthians não tem nada. O Palmeiras volta a jogar quarta-feira com o Internacional, 7h30, lá no Beira-Rio. O Corinthians volta a jogar na Neoquímica Arena, também na quarta-feira, às 7h30 da noite. Agora, a gente fica aqui, né, esperando que o Corinthians vai acertar. Não acertou nada, o Palmeiras acertou. Agora, Hugo Souza tá fazendo falta no gol do Corinthians. Agora, o lateral esquerdo, Hugo, péssimo. O Matheus Bidu, péssimo. Quem mais péssimo no Corinthians? Esse Kaká também não joga nada. Esse André Ramalho, ele me enganou.
Matheus Donelli é o famoso goleiro chama-gol, aquele que chama gol. Você pensa que vai resolver, só chama gol. Não acaba ajudando nada o time. E por isso o Palmeiras mereceu esta vitória. Palmeiras que foi eliminado pelo Corinthians no Campeonato Paulista, mas ele perdeu. O Palmeiras foi eliminado quando ele conseguiu perder para o Corinthians por 1-0 numa falha de toda a zaga do Verdão. Na Neoquímica Arena o jogo foi mais equilibrado. Aí o Corinthians fez valer o seu direito de empatar e ser o grande campeão. Agora, foi uma vergonha o time do Corinthians, que não jogou nada. O Corinthians não passa confiança, a sua torcida faz tempo que o Corinthians não passa. E tem torcedor que ainda me enche meu saco. Acho que tem aí comentarista que hoje você vai ver mesa redonda, mesa não sei do que, mesa quadrada, mesa triangular, não sei o que de esporte, outro esporte, e todo mundo só vai falar, o Palmeiras ganhou, mas ninguém vai falar que o Corinthians está jogando mal. Faz tempo que o Palmeiras melhorou e faz tempo que o Corinthians não melhorou. O Palmeiras está melhorando, também não foi assim de repente, está melhorando aos poucos. E ontem fez uma partida digna do que a torcida do Palmeiras esperava. Parabéns ao time do Palmeiras. Agora, resta ao torcedor do Corinthians se contentar de perder de apenas de 2. 2 foi pouco. Era para ter sido uns 4 no mínimo, pelo futebol ridículo e medíocre que o Corinthians jogou. Tudo voltou ao normal, acabou a pré-temporada. Agora a gente está ganhando como normalmente ganhava, como estávamos acostumados a ganhar e jogando bem. O Palmeiras fez uma grande partida. O que ficou, quando joga com o Corinthians, com o nosso adversário, o fundamental, o mais importante é ganhar o jogo. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que ganhar o jogo dos caras, né? E a gente está acostumado a isso já. A gente pode olhar em qualquer estatística que tiver no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, juntar tudo, nós sempre ganhamos. Era assim em 90, era assim em 1930, era assim em 1950, é assim hoje também. Agora, fazia 4 jogos, o Abel não tinha conseguido ganhar nenhuma do Ramon ainda. Rapaz, alguma coisa estava errada nessa história toda. 2 vitórias para o Ramon e 2 empates. Uma coisa assim que o Abel, até o Ramon chegar, só tinha uma derrota, né? No Clássico. Agora chegou a 3. Mas hoje tudo voltou ao normal. Acho que acabou a pré-temporada, né? O Paulista foi a pré-temporada, eles ficaram com o Paulista, mas o que vale daqui para frente, tem muita coisa para o Palmeiras ganhar ainda e competir, e o time está dando liga, hein? Ufa, ufa, ufa! No gramado em que a luta o aguarda, fala porcada. Domingo colorido, né, pra nós. É isso aí. Vitória excelente sobre o Corinthians, 2-0. E foi pouco. 2 bolas na trave, gol do Vitor Roque anulado, chances criadas. O Corinthians chutou uma miserável bola a gol no Everton aos 46 do segundo tempo. Foi um chocolate, foi um amasso. Foi uma melhor partida do Palmeiras no ano. Muito jogo associativo, muitas tabelas, triangulações, pouquíssimos chutões. Só quando ali no primeiro tempo, depois dos 30 minutos, o Corinthians deu uma crescida ali. E aí o Everton mandou as bolas lá para frente para segurar um pouco, jogar o Corinthians um pouco mais para trás, né? Nós vimos saída de bola pela direita com o Fux, com o Felipe Anderson, na esquerda com o Facundo, com o Piquerez. Olha, cara, o Facundo jogou muita bola, muitos jogadores jogaram muito futebol, Martínez, entre outros. Pô, escreve aí, quem você acha que jogou bem? E o Paulinho, hein? Paulinho entrou, Paulinho jogou 10 minutos, pegou 3 vezes na bola, fez o goleiro trabalhar 2 vezes e na terceira a bola passou. Isso aqui é um pelinho que o Massa não tem, ó, do gol. Vitória convincente. Ótimo domingo para vocês. Valeu. Um jogo perfeito do Palmeiras, um domínio tático impecável. O que fez o Emiliano Dias? Vou gerar superioridade numérica no meio-campo. Eles vão vir com uma linha de 3, vou colocar 4 meio-campistas. Ranieri, Martínez, Carrilho e Breno Bidon. Com o Memphis e o Yuri lá no ataque. O que o Palmeiras fez? Deixou o Estevão flutuando ali no meio, com o Emiliano Martínez e o Richard Rios marcando pra caramba e ganhando todas as disputas, e lateralizou o jogo. Pela esquerda, muito forte, com Piquerez e Facundo Torres, que foi bem, hein? E pela direita, com Felipe Anderson jogando fino na posição que ele gosta, tendo a companhia muitas vezes do Estevão caindo por aquele lado. E uma liberdade à frente da área, em que o Palmeiras nos primeiros minutos
amassou o Corinthians, mas assim, empurrou ele para o campo de defesa, forçou erro, e o Corinthians meio que absorto, meio zonzo, quando se deu conta estava 2-0. Os caras trocando passes à frente da área, dentro da área, e o Corinthians nada conseguindo fazer. E aí tem os 2 gols, que muita gente vai culpabilizar aqui o Matheus Donelli. O problema do Donelli é a comparação. É que o Hugo Souza, ele pega até as indefensáveis. Ele resolve jogos pro Corinthians, mesmo quando a defesa vaza. E a defesa tem vazado bastante, tem sido um problema do Corinthians no ano. E o Hugo Souza muitas vezes resolve, pega até pênaltis. O Donelli não é esse cara. Ele vai fazer algumas defesas, fez uma importante até antes do primeiro gol, fez outras no segundo tempo, mas ele não vai pegar todas, ainda mais quando os caras tiverem liberdade. O Piquerez ganha no pé de ferro do Carrilho, que fez uma partida horrorosa, e faz o primeiro gol. No segundo, o Felipe Anderson já tinha acertado a trave e o Emiliano Martinez, com muita liberdade, uma pedrada no canto para marcar o 2-0. A partir daí, o que o Palmeiras faz? Chega pro Corinthians e diz: toma, a bola é de vocês. E aí o Corinthians teve mais posse, mas uma posse totalmente improdutiva. O Corinthians não soube o que fazer. E aí vem as trocas do Ramon Dias, ou do Emiliano, que empilha atacantes, coloca o Memphis mais pelo lado esquerdo, e aí o Abel Ferreira se mexe também. E coloca o Jai ali pelo lado direito, que fez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras, não deixou o Memphis se criar, que era o único lúcido jogador do Corinthians, tentando alguma coisa, alguma irresignação, né, alguma reação, mas os demais não acompanhavam. E aí o Palmeiras começou a viver de contra-ataques. Tem um do Estevão sobre o André Ramalho, com a defesa do Corinthians correndo de costa, que é lamentável. E aí, só por detalhe, o Palmeiras não fez mais gols no segundo tempo. Fez até um terceiro que foi anulado, tá encantado esse gol do Vitor Roque, numa jogadaça do Estevão pelo lado direito, sem combate nenhum da defesa do Corinthians. Paulinho entrando muito bem, e aí tem uma questão. Me parece que o Palmeiras esteja vivendo uma retomada na temporada, com jogadores chegando, recuperados e uma escalação que está sendo encontrada pelo Abel. E o Corinthians com alguns sinais claros de que, se quiser brigar por alguma coisa, com essa defesa, não tem goleiro reserva, não tem lateral esquerdo reserva, defensores insuficientes. E aí? Foi pouco, né? 2-0, saiu bem barato. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde trouxemos aí uma repercussão, os comentaristas falando aí da vitória do Palmeiras. 2-0, que era para ser 3, era para ser 4. Palmeiras atropelou, teve o gol do Vitor Roque, né? Uma pena o gol do Vitor Roque ter sido anulado, seria o primeiro gol do Vitor Roque. Estevão fez uma linda jogada, mas fazer o quê? Palmeiras, pessoal, Palmeiras está com 7 pontos, estava na liderança, né? Mas perdeu a liderança para o Flamengo. Agora as duas equipes estão com 7 pontos. O Flamengo tem um saldo de 3, Palmeiras também tem um saldo de 3. Só que o Flamengo ganha nos gols pró. O Flamengo tem 5 e o Palmeiras tem 4. Mas está tudo em aberto. Na próxima rodada, agora a rodada número 4, o Palmeiras tem um jogo muito difícil. Vai pegar o Internacional, quarta-feira, 7h30. E o Flamengo tem um jogo fácil, né? Vai pegar o Juventude em casa, quarta-feira, 9h30. O Flamengo deve ganhar esse jogo. E aí o Palmeiras vai ter que vencer também o Internacional, para não deixar o Flamengo escapar. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.